Rede Brasil News. Informação de qualidade para você. Olá, bom dia. Hoje é sábado, dia 3 de março de 2012. Eu sou Emerson Pereira e está no ar mais uma edição do seu Rede Brasil News, trazendo informação de qualidade e com credibilidade para você. Hoje você confere notícias locais e do Brasil, informações de cursos e concursos e ainda uma entrevista com o deputado federal eleito por Pernambuco, pastor Francisco Eurico. Esse é o seu Rede Brasil News, para deixar você muito bem informado. Rede Brasil News. Notícias. O Tribunal Superior Eleitoral, o TCE, determinou nesta quinta-feira, por 4-3, que não poderão concorrer às eleições municipais deste ano os políticos que tiveram a prestação de contas da campanha de 2010 rejeitada pela Justiça Eleitoral. O tribunal informou que reprovações anteriores às eleições passadas serão analisadas caso a caso. O TCE mudou a interpretação da lei eleitoral feita para as eleições de 2010, quando era exigido apenas que o político apresentasse as contas para ter liberado o registro de candidato. Ao final de cada eleição, os políticos que participaram da disputa são obrigados a entregar à Justiça Eleitoral um relatório do que foi gasto e arrecadado pelo candidato, pelo partido e também pelo comitê financeiro. De acordo com a corregedora eleitoral, ministra Nancy Andigri, 21 mil políticos fazem parte do cadastro de contas, que foram reprovados da Justiça Eleitoral, mas nem todos estarão automaticamente impedidos de concorrer, já que esse cadastro inclui também reprovações anteriores a 2010. Com a decisão, o político que estiver em débito com a Justiça no momento do registro não poderá concorrer. Agora, caso as contas sejam apresentadas e a Justiça Eleitoral demore para julgá-las, o candidato poderá concorrer normalmente. O prefeito do Recife assinou na quinta-feira contrato de financiamento para obras de saneamento do PAC 2, que deve beneficiar 8 bairros da Zona Norte. A reportagem é de Valdisson Balbino. O contrato de financiamento para as obras de saneamento integrado do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2, foi assinado pelo prefeito do Recife, João da Costa, e pelo superintendente regional da Caixa Econômica, Paulo Neri. A cerimônia foi realizada no gabinete de João da Costa, no edifício sede da Prefeitura do Recife. O documento assinado inicia a segunda fase das obras de saneamento da Bacia do Beberibe. Essas obras devem beneficiar cerca de 8 bairros que estão localizados na zona norte do Recife. Os recursos para as obras totalizam 119 milhões de reais, sendo 113 milhões financiados pela Caixa e 5,9 milhões pela gestão municipal. O superintendente regional da Caixa, Paulo Neri, falou da parceria vitoriosa com a Prefeitura, que resultou nessa grande captação de recursos para essa intervenção de saneamento. É um orgulho para a Caixa fazer parte dessa parceria, que podemos dizer que seria uma das maiores intervenções de saneamento integrado da nossa cidade. E a gente está junto à Prefeitura, né, nessa obra. Isso tudo traz qualidade de vida para a população. Muitas vezes o pessoal, alguns governos com uma visão menor, não conseguem ver o alcance social das operações de saneamento, porque muitas vezes ela não aparece, mas ela traz saúde para a população. A expectativa é que essas obras sejam concluídas em até 18 meses. Reportagem Valdisson Balbino. O governador Eduardo Campos anunciou esta semana que o governo do estado vai realizar o pagamento do piso salarial do magistério, que foi aprovado pelo Ministério da Educação no início da semana. Segundo o governador, o pagamento já entra em vigor este mês. O reajuste também será retroativo a janeiro deste ano. Sendo assim, o aumento de janeiro vai ser pago na folha de março e o do mês de fevereiro será pago em abril. Com reajuste de 22,22%, os salários dos profissionais de nível médio ficam em R$ 1.451 para a jornada de 200 horas aula. Docentes com nível superior receberão inicialmente R$ 1.524. Com reajuste, todas as redes públicas de ensino do país devem pagar no mínimo essa quantia para um professor que faz jornada de 40 horas semanais. O aumento deve gerar um impacto financeiro de cerca de 5 bilhões e 400 milhões de reais para as cidades. Aqui em Pernambuco, o aumento atinge os mais de 70 mil professores da rede estadual de ensino.
No estado, o pagamento da folha dos professores vai representar cerca de 300 milhões de reais este ano. De acordo com Eduardo Campos, um projeto de lei complementar já foi encaminhado nesta quinta-feira para a Assembleia Legislativa, fixando os novos valores do vencimento base dos docentes. O governo do estado lançou esta semana o Programa de Formação para o Sistema Único de Saúde, o FormaSUS. O projeto vai disponibilizar anualmente 304 bolsas integrais de estudo para cursos técnicos e superiores na área de saúde da rede particular de ensino. Mais informações você confere com o repórter Jonas Sobrinho. Com a implantação do programa lançado no Palácio do Campo das Princesas, milhares de alunos da rede estadual de ensino terão a oportunidade de aumentar as chances no mercado de trabalho. As 3.043 vagas de estágio e 304 bolsas de estudo vão possibilitar uma ampliação e melhoria na mão de obra de profissionais da saúde do estado. A seleção será igual ao do ProUni, Programa Universidade para Todos. Para participar do processo, o aluno deve estar matriculado em uma das 51 instituições. O FormaSUS é um programa inédito no Brasil e entra em vigor a partir de março deste ano. Entre os cursos de nível superior oferecidos, destacam-se medicina, odontologia, nutrição, enfermagem, fisioterapia, entre outros. Para os cursos técnicos, enfermagem, radiologia, análises clínicas, segurança do trabalho e saúde bucal. Reportagem Jonas Sobrinho. O setor financeiro, onde se inclui os bancos, assumiu o primeiro lugar no ranking de reclamações de consumidores no Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, em 2011. Os bancos ultrapassaram o setor de planos de saúde, que liberou por 11 anos os atendimentos com reclamações. Em terceira posição ficam os produtos eletrônicos e em quarto, o setor de telecomunicações. No total, o IDEC contabilizou cerca de 16 mil atendimentos. O setor financeiro aparece com 16,64% dos atendimentos realizados pelo IDEC, subindo 2 posições em relação ao ano anterior. As reclamações e dúvidas mais recorrentes dos consumidores são cobrança indevida, débito não autorizado, taxa de juros, renegociação de dívidas e venda casada de produtos financeiros. Com 16,02% das queixas registradas, os planos de saúde caíram de posição, mas continuam dando dor de cabeça aos consumidores. As principais reclamações registradas são negativa de cobertura, reajuste de mensalidade e o descredenciamento de profissionais e também hospitais. Os produtos aparecem cada vez mais nas queixas dos consumidores. Com 14,32%, as principais demandas deste segmento continuam sendo o prazo de entrega não respeitado, o direito à garantia e também a troca. Os aparelhos de telefonia celular foram alvo da maioria das reclamações. Já o setor de telecomunicações figura com 12,93% das queixas de usuários tanto de telefonia fixa, internet e TV por assinatura. O principal problema detectado foi a interrupção do serviço. Os demais assuntos classificados como outros somaram 39,99% das orientações realizadas pelo IDEC. Em janeiro, Pernambuco bateu recorde de transplantes de córneas realizados em um mês. No total, foram 84 casos a mais se comparado com o mesmo período do ano passado. Mais informações com a repórter Suelen Breiner. Pernambuco também cresce em saúde, é o que aponta os dados da Central de Transplante do Estado. 113 pessoas que esperavam por uma córnea realizaram o procedimento em janeiro deste ano. Já em 2011, no mesmo período, apenas 29 pacientes foram atendidos. Isso indica um aumento de 303% ao mês. Mesmo com os avanços dos transplantes de córnea, a fila ainda é grande. 1.225 pessoas esperam para realizar o procedimento. Além da córnea, outros órgãos também entram na lista. 1.877 pessoas esperam por um rim. Quanto ao fígado, 160 pacientes constam na lista. Já o transplante conjugado de rim e pâncreas, 5 pessoas esperam pelo procedimento. E por último, o transplante de coração, com 5 pacientes aguardando. Apesar do grande número de transplantados em janeiro, a Central de Transplantes de Pernambuco pretende lançar o projeto Córnea Zero,
para minimizar ainda mais o problema. A coordenadora da central explica como funciona o departamento em casos de procedimento cirúrgico. Ele é encaminhado para as equipes de transplantes, né? Nós temos 9 centros aqui habilitados em Pernambuco para fazer o transplante de córnea. Então ele é encaminhado para essa equipe, ele é inscrito na lista de espera por essas equipes de transplantes e fica aguardando um doador compatível para acontecer o transplante. Mais informações sobre transplantes podem ser obtidas através do telefone 0800 281 2185. Reportagem Suelen Breiner. Confira agora as informações de cursos e concursos. Cursos e concursos. Estão abertas até a próxima sexta-feira, dia 9, as inscrições para a seleção temporária de 5.358 professores e 141 coordenadores pedagógicos para a Secretaria de Educação de Pernambuco. As contratações vão preencher cargos na educação especial e nos projetos especiais como Travessia, Se Liga, Acelera e Chapéu de Palha. A seleção simplificada vai contratar um total de 5.499 pessoas de nível médio e superior, de todo o estado. Os salários variam de R$ 891 a R$ 1.188. A contratação para o programa Chapéu de Palha terá validade de até 4 meses, podendo ser prorrogada por mais 4 meses. Para as demais vagas, o contrato será de 12 meses, também prorrogáveis. As inscrições devem ser feitas até o dia 9 deste mês, exclusivamente pelo site www.educação.pe.gov.br educação.pe.gov.br. A Prefeitura de Lagoa Grande, no sertão de Pernambuco, prorrogou o prazo de inscrição para o concurso público destinado ao preenchimento de 221 vagas, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são em diversas áreas e níveis de escolaridade. Os salários oferecidos variam de R$ 593 a R$ 1.800. As inscrições poderão ser feitas até o dia 8 de março através do site da organizadora do concurso, que é o ascomprev.com.br, ascomprev.com.br. As taxas variam de R$ 50 a R$ 90. O programa Students to Business do Centro de Inovação da Microsoft na ETEPAN, Escola Técnica Professor Agamenon Magalhães, no Recife, está inscrevendo até o próximo dia 13 de março para os cursos gratuitos de infraestrutura de redes, banco de dados, desenvolvimento de sistemas e web design. São 36 vagas em cada um dos cursos. Podem se inscrever alunos do ensino médio e técnico e também estudantes universitários. Por meio da inscrição, será feita uma primeira análise dos conhecimentos em informática dos interessados, sendo aprovados inicialmente 1.500 alunos. Após esse primeiro teste, os candidatos passarão por mais 2 etapas, até serem selecionados os 36 candidatos para cada turma. Para efetuar a inscrição, é só acessar o site programas2b.com.br, programas numeral 2b.com.br. Você está ouvindo Rede Brasil News. Entrevista. E como falamos no início, hoje você confere uma entrevista com o deputado federal pastor Francisco Eurico, um dos representantes do segmento evangélico em Brasília. Quem conversou com ele foi a repórter Cleiciane Pereira. Estamos recebendo ao Rede Brasil News de hoje o deputado federal, o pastor Francisco Eurico. Bom dia, pastor. Quais foram as principais propostas de combate ao aumento de consumo de drogas entregue no relatório da Comitiva de Políticas Públicas contra as Drogas e a presidente Dilma? Esse trabalho foi um trabalho feito por uma comissão que foi tirada para analisar a situação das drogas no Brasil e para que tivéssemos praticamente um raio-x da situação em que hoje vivem muitos brasileiros. Chegamos à conclusão, já há pesquisas que mostram que cerca de 1% da população, ou seja, quase 2 milhões de pessoas estão envolvidos com o crack. Mas o maior envolvimento dos brasileiros está exatamente no consumo do álcool, que é a droga principal, e apesar de ser lícita, é por ela que se entra nas demais drogas. Quais foram os desafios vistos entre os 15 países e estados brasileiros para combater a dependência química da população e principalmente os jovens, né?
Bom, os países que liberaram o consumo de drogas estão praticamente arrependidos. Por quê? Porque viram que causaram um mal maior à população. O Brasil, existem os defensores da liberação das drogas, liberação da maconha, por exemplo, marchas aí que estão feitas em prol dessa liberação. Isso é abrir praticamente a sepultura e empurrar as pessoas que realmente estão envolvidas com as drogas. Essa liberação seria uma piora para o nosso Brasil. Mas, na verdade, o que podemos ver é que toda a comissão foi coesa em lutar para que isso não venha acontecer no Brasil. Então, essa situação ela é muito difícil. Nós temos dificuldades com nossas fronteiras. Hoje nós temos aí praticamente 17 mil quilômetros de fronteiras desguarnecidos, porque só temos 900 policiais federais para cuidar disso aí. Então a facilidade é muito grande para entrar. Então entra-se a cocaína, a pasta básica aqui, daqui ela é industrializada, transformada no crack e distribuída para o Brasil, para os países que consomem o crack. E dívida com traficantes está provado, a pena é morte. O Brasil está sendo vitimado por isso e isso é também uma das grandes preocupações que podemos ver nos trabalhos da comissão. E quais são as medidas de prevenção e recuperação vistas nos países visitados que são possíveis para diminuir o alastramento dessa epidemia? Olha, a prevenção seria exatamente um dos pilares que a comissão defende, o primeiro pilar, porque a prevenção ela vai evitar muitas coisas. Nós temos um exemplo muito importante que é feito pela Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, o trabalho de prevenção com os Centros Vidas, esse trabalho que é realizado aí com mais de 4 mil crianças, sob o comando da irmã Judite. Isso aí já é um grande trabalho de prevenção, se bem que esse trabalho ainda não é visto pelo governo federal, mas a Assembleia de Deus em Pernambuco faz um grande trabalho. Isso é prevenção, trabalhar a criança, por isso nós lutamos pela prevenção na escola, para que os alunos sejam orientados e termos pessoas qualificadas para orientar. Existe um trabalho feito que é o PROERD, que é administrado pela Polícia Militar, que é um grande trabalho, que tem produzido grandes resultados e é feito nas escolas. E aí tem feito com que as crianças, ao ouvir os policiais ensinando, elas comecem a pensar duas vezes quando for oferecido para eles drogas. Então a prevenção é o primordial. Nesse programa que apresentamos, ou nas propostas que apresentamos para a presidente, está aí a questão da prevenção, da recuperação, e também levamos à presidente a grande preocupação da questão da repressão, porque temos que ter uma repressão mais forte em cima dos traficantes. Inclusive na proposta está a mudança da legislação penal para que penas mais severas elas sejam aplicadas aos traficantes, inclusive também o confiscamento dos bens que aquele traficante tem. E o que se prender desse traficante, todos os bens, eles serem vendidos e esse dinheiro ser aplicado na recuperação dos dependentes químicos, porque esses dependentes químicos são vítimas desses traficantes que cada vez mais enricam, mas a nossa legislação, às vezes, por ser um pouco branda, deixa o traficante em uma situação muito confortável. Então, esta é uma posição da comissão que estamos trabalhando e foi apresentado à presidente da República também, como outras propostas. Existem várias propostas que estão sendo questionadas. A nossa maior barreira está sendo o movimento psiquiátrico do Brasil, como também o movimento da psicologia, que eles não concordam com o tratamento de pessoas nas comunidades terapêuticas. Defendem que isso tem que ser feito nos hospitais. Só que hoje os hospitais não têm capacidade de atender as pessoas que são dependentes químicos. Existem os CAPs, que são os Centros de Apoio Psicossociais, AD, que seria álcool e droga, que deveria funcionar 24 horas e foram estabelecidos 300 no Brasil e somente 270 estão funcionando. Não 24 horas, só atendendo as pessoas na parte diurna e eles voltam para casa. Claro, na hora que ele volta, o traficante agradece que ele vai passar lá na boca, vai comprar a droga e aí continuam os traficantes fazendo a festa. Para finalizar, atualmente, quais os projetos ou discussões que a comitiva está promovendo em relação à atual situação do país com a dependência química? Nós chegamos à conclusão, está provado que todo início vem pela bebida alcoólica. Só que a bebida alcoólica hoje ela tem a seu favor a liberação da propaganda, e a propaganda ela induz as pessoas. Então, fizemos um levantamento concernente ao tabagismo, ao fumo, ao cigarro. Antes da proibição da propaganda do cigarro, era uma situação. Hoje a situação é outra. Hoje o Brasil lucrou em ter abolido a propaganda de cigarro. Ou seja, diminuiu o índice de crianças e adolescentes que iniciavam mais cedo no consumo de cigarro. A questão da propaganda alcoólica é uma guerra muito grande. Por quê?
porque o lobby das indústrias de bebida alcoólica é muito forte. Então, um exemplo, no ano 2010, só o movimento da Ambev arrecadou praticamente aí 7 bilhões de reais, enquanto o governo arrecadou 2 bilhões e pouco de impostos, mas o governo gastou 10 em recuperação de pessoas, prejuízos com o INSS, a questão de acidentes, tudo isso aí, questão de segurança, por causa da bebida alcoólica. Mas o que é que induz essas pessoas a entrar na bebida alcoólica? É exatamente a propaganda. Essa propaganda é o mal do negócio nesse contexto. Aí nós estamos lutando para que a propaganda seja abolida dos meios de comunicação, não haja mais propaganda de bebida alcoólica. Quem quiser beber, que beba, é problema de quem quer. Hoje quem quer fumar, fuma. Agora há um detalhe, nós estamos nessa luta, o Brasil abraçou essa luta, a comissão em sua proposta já colocou também no projeto o combate à propaganda de bebida alcoólica. Então isso tem sido uma situação que vai melhorar desde que seja aprovada. Agora, nós temos que entender que a presidente, após receber o relatório, tomou uma medida importantíssima. Ela acabou de liberar 4 bilhões em um programa especial de combate ou de enfrentamento ao crack. Então, a nossa luta é que as comunidades terapêuticas, centros de recuperações possam também ser parceiros do governo, as entidades sérias possam também estar sendo parceiras com as suas prestações de contas e o governo possa contar com este grande braço estendido. Então, essa guerra tem que ser feita, nós precisamos fazer mais alguma coisa, o Brasil está unido nessa guerra. Lamentamos as mães, os pais que estão sofrendo por causa dessa desgraça, mas se ficarmos calados, com certeza os prejuízos serão maiores. Essa foi a entrevista da repórter Cleiciane Pereira com o deputado federal Francisco Eurico. E você fica agora com um giro de notícias. Justiça Eleitoral multa Lula, Dilma e também o PT por propaganda antecipada nas eleições de 2010. Mais informações com a repórter Araceli Nóbrega. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade multar o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff em R$5 mil cada um. Já o PT foi multado em R$25 mil. A decisão foi publicada esta semana. Os valores foram fixados devido à propaganda antecipada nas eleições de 2010. Os ministros também cassaram o tempo de propaganda do PT, no primeiro semestre de 2012. Estavam em julgamento 2 representações, uma do PSDB e outra do Ministério Público Eleitoral, que alegavam o uso indevido da propaganda partidária do PT, veiculada em maio de 2010. De acordo com as representações, a propaganda que deveria divulgar ideias da legenda foi usada para fazer propaganda para Dilma, que na época era pré-candidata à presidência. A propaganda eleitoral só era permitida a partir do dia 6 de julho. Com a nova condenação, Dilma soma R$63 mil em multas referentes às eleições de 2010. Desse valor, ela já pagou R$33 mil. Já o ex-presidente Lula recebeu R$52.500 em multas e ainda não pagou nenhuma. A maior parte desta quantia, o equivalente a R$32.500, está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. Araceli Nóbrega para o Rede Brasil News. 4 milhões de cartões de plástico devem chegar ao SUS aqui em Pernambuco até o fim do ano. O objetivo é facilitar o atendimento. A reportagem é de José Mailson. Os novos cartões de plástico do Sistema Único de Saúde, o SUS, devem chegar aos poucos a pernambucanos. O Ministério da Saúde determinou que a emissão seja feita por todas as prefeituras do país até 2014. O Ministério informou ainda que até o fim deste ano espera enviar a Pernambuco uma remessa para 4 milhões de pessoas. O novo documento vai tornar mais rápida a consulta e a internação nos hospitais públicos. Nas unidades de saúde que ainda não dispõem do modelo novo, o paciente já pode fazer seu cadastro. Após ter os dados cadastrados, ele passa a ter um número, gravado também num código de barras, pelo qual será identificado em qualquer lugar do país. Vale lembrar que quem tem plano de saúde deve ter seu número do SUS. Não é preciso pressa para fazer o cadastro. Os pacientes que vão aos postos de saúde da família no estado estão aos poucos sendo cadastrados. José Mailson para o Rede Brasil News. O seu Rede Brasil News fica por aqui. Estaremos de volta no próximo sábado, no mesmo horário, às 6h30 da manhã. Lembrando que este programa estará disponível também na nossa página do Facebook na internet. É só acessar facebook.com/Rede Brasil. Um bom dia e um ótimo final de semana para você. Rede Brasil News.
Informação de qualidade para você.